Domingo de luto invadindo o coração do povo brasileiro. Eu vou trazer para vocês a partir de agora os detalhes dessa notícia. Gente, a equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, acabou de confirmar a notícia, tá bom? Eu vou trazer para vocês essa tristeza, né, envolvendo aí o coração não só de Janja, né, que é a esposa de Lula, mas de toda a equipe, todas as pessoas próximas ali ao presidente brasileiro. Também vou trazer para vocês nesse vídeo notícias sobre ele, né, gente, o Silvinei Vasquez, aquele ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal que foi condenado a quase 25 anos de prisão e como vários outros que tentaram fugir, que alguns até conseguiram fugir, né, como o Ramagem, que está na Flórida, nos Estados Unidos, ele fez a mesma coisa, só que dessa vez não deu certo, tá? Ele foi preso no aeroporto de Asunción, capital do Paraguai, e já está na mão da Polícia Federal nesse momento, tá, gente? Que vergonha, né? Ou seja, quando uma pessoa foge é porque realmente aceitou a culpa e sabia, né, que não tinha volta atrás, que teria que pagar, né, pelos crimes que cometeu, né, gente? Foi muito triste realmente tudo o que aconteceu no 8 de janeiro e mais um, né, atrás das grades. E isso tem consequências muito grandes, tá? Porque todos os condenados agora estão sendo observados 24 horas para que não façam como fez o Silvinei, tentem fugir. Uma situação realmente muito complicada envolvendo os políticos brasileiros. Eu vou trazer todos os detalhes a partir de agora, mas antes eu queria pedir para você se inscrever. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 574 mil inscritos, quase 194 milhões de visualizações. Bem, gente, vamos direto ao assunto sem perder tempo, né? Porque o luto invadiu o coração dos brasileiros em pleno domingo. Abalado pelo luto, Lula se manifesta após triste perda. Querida mãe. Líder religiosa faleceu em Salvador e recebeu homenagens do presidente brasileiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, manifestou pesar pelo falecimento de Carmen Oliveira da Silva, conhecida religiosamente como Mãe Carmen de Oxaguán, ocorrido nas últimas horas. A líder espiritual, que tinha 98 anos, estava sob cuidados médicos no Hospital Português, localizado em Salvador, capital da Bahia. De acordo com as informações divulgadas, a Ialorixá permaneceu internada na unidade de saúde por cerca de 2 semanas para tratar um quadro de gripe forte, mas acabou não resistindo às complicações decorrentes da enfermidade. Em uma publicação realizada na rede X, antigo Twitter, o chefe do executivo destacou a relevância da matriarca para a cultura nacional e para a manutenção das raízes religiosas no país. O presidente também mencionou a primeira-dama Janja da Silva ao expressar o sentimento de luto do casal diante da perda da religiosa. Na nota oficial divulgada na plataforma digital, ele escreveu: "Eu e Janja ficamos profundamente tristes com a partida da querida mãe Carmen de Oxaguán. Nascida na capital baiana em 29 de dezembro de 26, Carmen Oliveira da Silva era a filha caçula da célebre Mãe Menininha dos Guentães, considerada uma das figuras mais emblemáticas da história das religiões de matriz africana no Brasil. Sua trajetória religiosa começou cedo, sendo iniciada nos rituais aos 7 anos de idade para o culto de Oxalá, o orixá que regia sua cabeça." Que Deus conforte o coração da família, para que o Lula e a Janja se manifestassem, né? Porque, com certeza, eles eram muito próximos, né? E viveu bastante, né, gente? 98 anos, né? Eu acredito que viveu tudo que tinha que viver, né? Foi sempre muito acolhida pela família, por todos, né, que participam dessa religião e que viam nessa senhora, né, uma pessoa realmente que fazia a diferença na vida de muitos, para quem acredita ou não. Agora vamos mudar o assunto, gente, porque prisão do Silvinei Vasquez, né, após fuga, fez o Moraes subir o tom na reta final do ano. Vocês vão entender exatamente o que aconteceu. Após fuga de Ramagem e tentativa de Silvinei, Moraes determinou prisão domiciliar a outros condenados para assegurar efetividade das decisões. Após a fuga do ex-deputado condenado Alexandre Ramagem, do PL, o mesmo partido de Bolsonaro, e da tentativa de fuga do Brasil do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão domiciliar de outras 10 pessoas condenadas
condenadas por participarem de trama golpista em 3 núcleos diferentes. Com a decisão, mesmo ainda sem o trânsito em julgado e com algumas ações no prazo recursal, todos os considerados culpados pela primeira turma que ainda não estavam presos estão agora presos, preventivamente. A exceção se dá para o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauricide, que cumpre pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, e para o coronel da reserva Reginaldo Vieira de Abreu, condenado a 15 anos e 6 meses de prisão, mas que mora legalmente nos Estados Unidos desde 2023. Na decisão, Moraes usou Ramagem e Silvinei como exemplos de risco de fuga, ambos condenados e ainda respondendo ao processo em liberdade. Na decisão, o ministro faz a seguinte observação: o modus operandi da organização criminosa condenada pelo Supremo Tribunal Federal indica a possibilidade de planejamento e execução de fugas para fora do território nacional, como feito pelo réu Alexandre Ramagem, inclusive com a ajuda de terceiros, conforme destacado pela Polícia Federal. O ministro deu as ordens de prisão domiciliares no âmbito de ações penais julgadas pela primeira turma e inclui a imposição de medidas cautelares diante de risco concreto de fuga identificado nos autos. As decisões alcançaram vários dos réus. Em todos os casos, foi determinada a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, além de diversas restrições, como proibição de uso de redes sociais, vedação de contato com outros investigados e réus, entrega de passaporte, proibição de saída do país, suspensão de registros e autorizações para porte de armas e limitação de visitas restritas a advogados e pessoas previamente autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. O descumprimento das medidas poderá resultar na decretação imediata de prisão preventiva. As decisões de Moraes, nesse caso, estão sendo contestadas pelas defesas de alguns dos condenados. Vamos recorrer, sabendo das chances quase inexistentes de reforma dessa decisão, uma vez que é o Moraes quem irá analisar o nosso recurso, declarou o advogado de um dos réus. O advogado afirmou ainda que a iniciativa pretende registrar formalmente o que considera ilegalidades no andamento do processo. Faremos isso para que haja um registro histórico das ilegalidades que estamos vivendo nos dias atuais. Eu digo e não me canso que estamos vendo debaixo dos nossos narizes o assassinato de regras básicas do acesso penal, criticou ainda um dos advogados, né, gente? Bem, se um conseguiu fugir, o outro tentou, né? O que impede os demais de tentar também fugir, né, gente? Porque nós estamos falando aí de muitos anos atrás das grades, né? E ninguém quer ficar preso, né? Claro que depois de alguns anos eles conseguem rever, né, os seus casos e muitas das situações poderão conseguir diminuir essas penas, mas mesmo assim vão ficar aí 5, 10 anos presos, né? Principalmente são pessoas já de maior idade, né? De 40, 50, 60 anos, e não querem passar o resto de suas vidas, né? Comendo, né, a comida maravilhosa que é servido nas penitenciárias brasileiras. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessas informações. É justo o que está acontecendo? Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!